Vamos fazer um nhoque pelado? Calma, o nhoque é pelado, mas você pode cozinhar vestido. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa, esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa. E hoje a gente vai fazer uma receita muito fácil, prática e diferente, que tenho certeza que você vai amar, que é o nhoque de ricota com espinafre. Todo mundo conhece o nhoque tradicional de batata e também outros tipos de nhoque, né? Outras variações com outros tubérculos, batata doce, cará, inhame e até mesmo com outros vegetais, tipo uma couve-flor. Mas talvez você não conheça o nhoque de ricota, que é uma receita típica da região de Toscana, na Itália. E não chega a ser exatamente um nhoque, mas a forma de preparar lembra muito a de um nhoque. Normalmente ele leva espinafre, algumas versões levam só a ricota, mas eu gosto muito da versão com espinafre, que dá um saborzinho especial, fica uma receita mais saudável também, né, mais completa. E ele tem essa comparação com o nhoque pelado, porque o nome dele é gnudi, que no dialeto toscano significa justamente pelado, porque ele leva ingredientes que normalmente são típicos de algum recheio de uma massa, como de um ravioli, por exemplo, um ravioli de ricota com espinafre. Mas aqui não existe essa massa por fora, e por isso essa comparação com uma massa pelada. Então, se você quer aprender a fazer esse ravioli de ricota com espinafre, que é muito fácil, fica uma massa muito leve, muito gostosa, uma receita saudável, prática para o seu dia a dia, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Para essa quantidade de massa que eu vou fazer, eu vou usar 200 gramas de espinafre. E eu já falei aqui algumas vezes no canal, inclusive no último vídeo, que eu também fiz uma receita de espinafre, que é uma torta sem glúten da Albânia e recheada com queijo feta e espinafre. Adoro essa combinação, se você não viu ainda, vai lá ver. Que toda vez que a gente usa o espinafre numa receita, é interessante a gente dar uma branqueada nesse espinafre, que é colocar na água fervendo, porque alguns fatores antinutricionais que impedem a absorção de outros nutrientes, eles passam para a água e depois a gente descarta essa água. Nessas receitas, muitas vezes você vê que eles só suam o espinafre na frigideira, porque eu acho que ele mistura melhor, né, no recheio. Mas aí, isso não elimina os fatores antinutricionais, porque eles vão continuar ali no espinafre, né? Eles têm que passar para a água. Então eu prefiro dar uma branqueada, que aí a gente já faz as duas coisas. A gente consegue murchar o espinafre e ao mesmo tempo eliminar esses fatores que não são tão legais. E aí eu já deixei a água aqui fervendo, eu vou colocar o espinafre aqui, uns 3 minutinhos só já é suficiente. Enquanto o espinafre tá ali, eu já vou aproveitar para colocar aqui na tigela os outros ingredientes que a gente vai misturar. Aqui eu tenho 250 gramas de ricota esfarelada. Uma dica que eu dou é você drenar, né, escorrer a ricota, principalmente se for aquela ricota que tem muita água, porque faz diferença um pouco de ricota para ricota, né? Mas eu acho interessante você dar uma drenada no líquido, porque assim você vai precisar colocar menos farinha depois, que a gente vai colocar um pouquinho de farinha para dar a liga, mas geralmente é pouca farinha mesmo. E aí, se ela tiver com muita água, ou você vai colocar mais farinha, ou corre o risco dele ficar muito mole e acabar dando uma desmanchada ali quando a gente levar para cozinhar. É como um nhoque normal. Tem algumas coisas que você pode fazer para ter que colocar menos farinha e ele não ficar tão pesado, como cozinhar a batata com casca, por exemplo, para ela absorver menos água, ou até assar a batata. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença no final. Vou temperar com sal, pimenta do reino, um pouquinho de noz moscada, combina super, eu adoro noz moscada, e vai também um ovo. Depois a gente vai misturar tudo quando colocar o espinafre, mas é só pra gente já ir deixando as coisas encaminhadas aqui. E aí nessa massa, mesmo a gente já tendo a ricota, que é um queijo, ela vai servir como base aqui pra massa, mas a gente vai colocar um pouquinho de parmesão ralado. Eu gosto de ralar nessa parte fininha, eu vou ralar nesse raladorzinho pequenininho aqui. E eu coloco meio a olho. Você pode colocar também com o seu gosto. No caso, o parmesão, ele vai dar um salgadinho, um gostinho a mais nessa massa e vai ajudar um pouquinho com a liga também. Na verdade, o mais tradicional dessa receita é o pecorino. Mas nem sempre a gente tem o pecorino na geladeira, né? Então vai o parmesão mesmo, que já tá ótimo. E se você não tiver um parmesão, pode ser qualquer outro queijo. Eu recomendo um queijo que seja mais salgadinho, mais curado. Então, de repente, um meia cura vai funcionar bem aqui também. Essa quantidade aqui, acho que já tá legal.
tirar o espinafre aqui. E aí eu deixo o espinafre dar uma esfriada, uma escorrida aqui antes de a gente misturar com o recheio, que a gente vai dar uma picada nele, fica mais fácil de manusear. Não gosto de misturar o espinafre no recheio com ele ainda muito quente. E a farinha eu só vou colocar depois, porque aí a gente vai vendo quanto que a gente precisa. Em geral é pouca farinha, a massa fica um pouquinho mais grudentinha mesmo, mas eu coloco só depois de misturar tudo. E essa água aqui, eu já falei que a gente descarta, então a gente vai cozinhar a massa depois, mas eu vou colocar uma água nova, não vou reaproveitar essa água do espinafre. O espinafre já escorreu, já esfriou, e eu vou dar uma picada aqui antes de misturar ali no recheio. Agora a gente coloca um pouquinho de farinha para conseguir modelar essa massa. É mais ou menos o equivalente a umas 2 colheres de sopa. E aí eu vou dar uma misturada aqui e já vou começar a misturar com as mãos. Eu gosto sempre de misturar com as mãos porque a gente vai sentindo a massa e se tem necessidade de colocar mais farinha. Essa massa fica um pouquinho mais grudentinha mesmo. Você vê que ainda tá grudando um pouquinho na minha mão. Ela não é uma massa que fica muito pesada, mas você vê, se você tentar fazer assim, que dá pra modelar. E ela fica com uma certa consistência. Então, eu não vou colocar mais farinha. E pra facilitar, a gente leva pra geladeira por uma meia hora. Se você quiser, pode colocar até no congelador, que vai ser mais rapidinho, pra ela dar uma firmada. E aí, na hora de modelar, a gente vai untando a nossa mão com farinha. Então, fica uma camadinha ali de farinha por fora, que vai ajudar a dar, não só ajudar a modelar, mas vai dar uma firmadinha nas bolinhas para evitar que elas desmanchem na hora da gente cozinhar. Então eu vou levar para a geladeira rapidinho, para essa massa dar uma firmada, fica mais fácil de modelar. Enquanto isso também já vou colocar a água para esquentar ali, que depois a gente vai modelar e já vai levar para cozinhar. Tirei a massa da geladeira, ela já deu uma firmadinha, mas eu deixei aqui um pouco de farinha que a gente vai untando as mãos conforme a gente for modelando para ficar mais fácil. E aí aqui eu tenho um prato onde eu vou colocar as bolinhas já modeladas e eu vou colocar um pouco de farinha aqui também no fundo do prato para evitar que elas grudem muito. E aí para modelar a gente pega um pouco de farinha, passa na mão, vai pegando pequenas porções da massa. Você pode modelar da forma e do tamanho que você quiser. Eu gosto de fazer bolinhas mais ou menos desse tamanho aqui. E aí vê, ó, que como a gente untou a mão, nem gruda mais. É bem fácil de modelar. Mas eu também já vi eles fazendo, às vezes, com formato mais alongadinho. Então, realmente vai da sua preferência. E no lugar da farinha, também pode usar um pouquinho de semolina. Mas a farinha é mais barata, mais fácil de encontrar e funciona bem também. E dá até pra fazer esse nhoque com farinha de arroz, se você quiser fazer uma versão sem glúten, ou até mesmo com amido. Mas eu particularmente gosto mais da textura com a farinha. Se tiver grudando muito, você pode até passar as bolinhas aqui na farinha, mas normalmente não é necessário. E aí você vai perceber que em determinado momento, sua mão vai ficar com um pouquinho de massa grudada, mesmo colocando a farinha, vai grudando um pouquinho. Mas aí você lava a mão, tira isso aqui que já vai resolver. Bolinhas modeladas, já deixei a água aqui fervendo. Vou colocar sal. Quando eu cozinho o macarrão, eu sempre coloco a água para ferver primeiro e depois eu coloco o sal, porque aí ela ferve mais rápido. E aí eu vou colocando as bolinhas aqui. É legal não encher muito para não baixar muito a temperatura da água e para não correr o risco delas grudarem. Então eu vou fazer em etapas. E aí é como um nhoque comum ou como qualquer massa fresca. Quando molhar, tá pronto. É bem rapidinho. E pro molho, você pode usar o molho que você quiser ou só dar uma passadinha na manteiga. O que eu gosto de fazer, eu acho que esse nhoque ele combina muito bem com molho de tomate. Inclusive é bem comum ele servir com molho de tomate um pouco mais apimentado. Mas eu sempre gosto, antes de colocar no molho, de dar uma passadinha na manteiga. Então já coloquei um pouco de manteiga aqui para derreter e eu coloco as bolinhas para elas irem dando uma douradinha nesse molho, quer dizer, nessa manteiga. E aí depois eu jogo o molho, aí o molho vai dar uma esquentada e já vai ficar pronto. Você pode jogar direto no molho também, se quiser, mas eu gosto desse torradinho que fica nas bolinhas douradas na manteiga.
também ajuda a dar uma firmadinha nas bolinhas, né? Porque a gente vê que elas ainda ficam um pouquinho molinhas, mas é assim mesmo. Vou colocar o resto aqui pra cozinhar. E aí a gente só precisa ir controlando aqui pra não queimar demais, né? Eu dei uma baixadinha aqui no fogo. Olha essa casquinha que forma, gente. É isso aqui. Fica uma delícia. Devia ter pego uma frigideira maior, né? Pra saberem melhor as bolinhas. Mas vai dar certo. Quando elas estão bem douradinhas, eu vou jogar o molho de tomate. Vou aproveitar esse restinho que ficou aqui para colocar um pouquinho da água do cozimento aqui, que vai ajudar a deixar o molho um pouquinho mais líquido. E aí a gente deixa aqui uns minutinhos só para o molho dar uma esquentadinha, misturar aqui e apurar os sabores. E esse molho de tomate que eu tô usando aqui é um molho de tomate que sobrou de uma receita que eu gravei lá pro Instagram. Que agora, se você me perguntar, eu não me lembro mais qual foi a receita. Mas foi um molho de tomate que eu fiz bem simples, refoguei alho, coloquei umas folhinhas de manjericão para dar um saborzinho e coloquei passata de tomate e deixei reduzir um pouco. E como sobrou uma quantidade não tão grande, eu aproveitei e misturei com a polpa de tomate que eu tinha cortado. Eu já dei essa dica aqui no canal algumas vezes. Aquela polpa de tomate que fica ali com as sementes, ela é ótima para fazer molho. Então eu misturei, bati no liquidificador e aí revivi o meu molho que tinha sobrado e fiz um novo molho com algo que iria para o lixo. E se você gosta dessas dicas de reaproveitamento, de como usar um alimento por inteiro, ou mesmo de como ter mais ideias de várias coisas para fazer com o mesmo ingrediente, porque vocês viram que hoje eu fiz uma receita com espinafre. Eu fiz a receita com espinafre porque no vídeo anterior eu fiz uma outra receita também com espinafre. Então eu comprei um pacote maior de espinafre, de folha de espinafre, e aí eu dividi em duas receitas, porque assim a gente não enjoa de comer a mesma coisa. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, de ideias, para ter mais ideias de como variar os sabores do dia a dia, eu te convido a ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos que são ainda mais direcionados para essas dicas de reaproveitamento, de como usar o mesmo ingrediente de diversas formas. Inclusive amanhã vai um vídeo exclusivo para membros aqui do canal com 3 receitas para fazer com pepino. Eu peguei o mesmo pepino e dividi em 3 receitas diferentes. Aproveitando que o pepino está aí viralizando, né, aquelas saladas de pepino, agora você não precisa mais comer o pepino inteiro numa salada. Você pode dividir o seu pepino em receitas diferentes. Então se você quiser ser membro aqui do canal, você recebe vídeos exclusivos todos os meses e apoia o trabalho do Cozinha Sem Chefe. Olha só que lindo que ficou. E esse molho tá com uma cor super bonita, né? E tá pronto pra gente servir. Essa combinação de espinafre com ricota, com essa casquinha crocante nesse molho de tomate, fica sensacional. Então experimenta aí na sua casa esse nhoque diferente, que eu tenho certeza que você vai amar. Quando fizer a receita, me marca lá no Instagram, deixa o like nesse vídeo se você gostou do vídeo. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.